Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Na aula passada, a gente começou a estudar a potencial consciência da ilicitude. Então, vamos lembrar a teoria geral do crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. E a culpabilidade, ela tem 3 elementos, né? Nós já estudamos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. A gente está estudando a potencial consciência da ilicitude, correto? Então, dentro de potencial consciência da ilicitude, a gente começou a estudar o erro de proibição. Aí eu fiz uma distinção com vocês entre erro de proibição e erro de tipo. Lembrei para vocês rapidinho as espécies de erro de tipo e comecei a estudar com vocês o conceito de erro de proibição. Aí eu parei vendo as espécies de erro de proibição. Fiz meio corridinho. E aí eu vou voltar nisso. Quais são as espécies de erro de proibição? Aí eu falei do erro de proibição direto. O erro de proibição direto é aquele que vai envolver uma norma incriminadora proibitiva. O que é uma norma incriminadora proibitiva? É uma norma incriminadora comissiva. Aquela que descreve uma ação. Por exemplo, homicídio. Mas é que é muito difícil você ter erro de proibição com homicídio, porque todo mundo sabe que homicídio é crime, é ilícito. Mas vamos dar um exemplo. Até daria. Eutanásia. Eutanásia é proibido no Brasil, que é você matar alguém por piedade. Geralmente uma pessoa que está em estágio terminal de vida, um parente teu, está com um câncer muito grave, está sofrendo muito, está com muita dor, e aí a pessoa pede para você matar ela e você vai por piedade e mata. É homicídio. Mas vamos lá. Vamos dizer que você acredite que, como é seu parente, que é por piedade, que você não estaria proibido de matar a pessoa. Olha aí. É um erro de proibição direto, porque recaiu sobre um crime comissivo. Matei alguém. Acreditando que era lícito fazer, porque eu estava fazendo por piedade, por compaixão, era uma eutanásia e era meu parente. Achei que era lícito fazer. Numa norma incriminadora comissiva. Então é um erro de proibição direto, porque envolveu uma ausência de consciência da ilicitude, envolvendo uma norma incriminadora comissiva, de ação, que pratica a conduta por ação, que é homicídio, porque foi um caso de eutanásia. Agora vamos para um erro de proibição mandamental. O erro de proibição é mandamental quando ele envolve norma incriminadora omissiva, crimes omissivos. Por exemplo, omissão de socorro, artigo 135. Vamos dizer que eu vejo uma pessoa se afogando na piscina e aí eu identifico que é um parente meu e eu deixo de prestar socorro porque eu não me vejo obrigado a fazer por algum motivo, que é um parente meu, não sei. A norma incriminadora mandamental, ela envolve erro de proibição sobre crimes omissivos. Vou pegar um exemplo que está aqui no Rogério Sanches. Ele bota assim: A vê uma pessoa se afogando na piscina, entretanto, identificando não ser seu parente, desculpa, é o inverso, identificando não ser seu parente, deixou de prestar socorro, porque ele entendeu, não é meu parente, eu não tenho obrigação de socorrer, então não vou socorrer. Acreditando não ter obrigação de fazer, como não é meu parente, deixa de prestar socorro. E aí, ele incorre no crime do artigo 135. Vê, ele achou que não era ilícito o que ele estava fazendo, porque não era parente dele. E aí ele incorreu no crime do 135, que é deixar de prestar socorro quando possível fazer sem risco pessoal. Ele achou que não era ilícito fazer aquele ato, que é deixar de prestar socorro, porque não era parente dele. Então, ele errou sobre a ilicitude de um crime omissivo. Toda vez que eu erro sobre a ilicitude de um crime omissivo, o meu erro de proibição é um erro de proibição mandamental. Agora, ficou faltando o erro de proibição indireto. Esse eu vou deixar para falar depois, porque ele é um pouco mais complicado. Tem gente que chama de erro de proibição indireto, erro de permissão, e isso aí vai envolver outras problemáticas, eu vou deixar para falar depois, beleza? O que eu vou falar agora com vocês? Eu vou falar agora com vocês de uma matéria chamada obediência hierárquica. A matéria de obediência hierárquica, ela está no artigo 22 do Código Penal. Alguns autores entendem que essa matéria é a matéria da potencial consciência da ilicitude. Para outros autores, é matéria de exigibilidade de conduta diversa. Eu concordo que ela é um assunto da potencial consciência da ilicitude. Eu vou falar, então, como sendo um assunto da potencial consciência da ilicitude. Depois eu falo a opinião dos outros autores.
A obediência hierárquica, ela é uma matéria que não está sozinha no artigo 22. Ela veio tratada no artigo 22 junto com a matéria de coação. Então, na hora que eu for ler o artigo 22, eu tenho que tomar muito cuidado para não me confundir. Por quê? Porque ela está junto no artigo 22 com a matéria de coação. Senão, eu vou acabar me confundindo. Então, olha o que está escrito aqui. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, eu vou ler para vocês de uma forma que eu só fale da obediência hierárquica, sem falar da coação. Vou ler para vocês, artigo 22. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Li só o que dizia respeito à obediência hierárquica. Vou ler de novo. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. O que acontece na obediência hierárquica? Na obediência hierárquica, pessoal, o que nós temos é uma pessoa que deu uma ordem, que é um superior hierárquico, deu a ordem a uma pessoa que é o subordinado. Essa ordem que o superior está dando a esse subordinado constitui um crime. E aí esse subordinado pegou essa ordem que constitui um crime e executou. E aí esse subordinado que executou essa ordem que constitui um crime quer alegar em favor dele uma excludente. Que excludente? A obediência hierárquica. Ele quer alegar que ele praticou esse crime obedecendo a ordem de um superior hierárquico. Veja, a excludente é para o subordinado, não é para o superior. Só que para essa excludente produz efeito de exclusão de culpabilidade, consequentemente isenção do crime, da pena, ela exige alguns requisitos. Requisitos estes legais e dogmáticos. E é isso que eu vou começar a explicar para vocês. Então, para o subordinado poder alegar excludente de culpabilidade, obediência hierárquica, exige-se alguns requisitos. Sem esses requisitos, não é possível alegar o subordinado a excludente obediência hierárquica, que é uma excludente de culpabilidade. Beleza? Então, vamos começar. Falar de requisito a requisito. Quais são esses requisitos? Primeiro, só cabe alegar obediência hierárquica nas relações de direito público, ou seja, entre funcionários públicos. Eu não posso fazer a alegação de obediência hierárquica nas relações de direito privado, por exemplo, nas relações regidas pela CLT, beleza? Segundo, tem que haver entre quem dá a ordem e quem recebe a ordem uma relação de hierarquia. Ou seja, aquele que está dando a ordem tem que ser o superior hierárquico competente para dar a ordem a esse sujeito que é o subordinado. Ok? Então, eu preciso de uma relação de hierarquia entre quem está dando a ordem e quem está recebendo a ordem. Eu tenho que ser o superior hierárquico e esse aqui que está recebendo a ordem e vai cumprir tem que ser o subordinado. Não podem ser pessoas do mesmo nível hierárquico. O superior hierárquico, que é quem está dando a ordem, ele tem que dar uma ordem com alguma formalidade. Ah, mas foi uma ordem verbal, mas tem que ter alguma formalidade. O subordinado, ele não pode alegar que ele achou que tinha que cumprir a ordem. Tem que ter alguma formalidade. Foi verbalizada, foi documentada, veio por e-mail, mas foi uma ordem verbal, foi dada pelo competente. Como é que foi dada? Isso tem que ter uma prova dessa formalidade para que não haja uma alegação por parte do subordinado de um achismo, né, de que ele tinha que cumprir a ordem. E aí, eu vou começar a falar de dois requisitos que estão escritos no artigo 22, que são muito importantes para essa excludente se configurar. Tá lá no artigo 22 escrito assim: se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal. Então, mais um requisito da obediência hierárquica. A ordem dada pelo superior ao subordinado tem que ser uma ordem não manifestamente ilegal. A ordem que o superior dá ao subordinado tem que ser uma ordem que é não manifestamente ilegal. O que é isso? Não aparenta ilegalidade. O subordinado olha para a ordem e percebe que ela parece uma ordem lícita. É uma ordem não manifestamente ilegal, não claramente ilegal.
ela tem que não aparentar ilegalidade, ilicitude. Porque olha só, gente, se eu, subordinado, olho para a ordem e ela é manifestamente ilícita, manifestamente ilegal, não é para cumprir. Porque eu tô vendo que ela é claramente ilícita. Ela é claramente ilegal. Ela é manifestamente ilegal. Então ela tem que ser não claramente ilegal. Não manifestamente ilegal. Porque se ela é não manifestamente ilegal, não claramente ilegal, eu, subordinado, vou pensar que ela é lícita. Eu vou pensar que ela é legal. E exatamente por pensar que ela é legal, que ela é lícita, que ela é permitida, que eu vou lá cumprir. A obediência hierárquica, ela é uma espécie de erro de proibição, na minha opinião, e de alguns autores. Por isso que essa matéria está dentro da potencial consciência da ilicitude. Por isso que eu entendo que ela está dentro da potencial consciência da ilicitude e não dentro da exigibilidade de conduta diversa. Porque ela é uma espécie de erro de proibição. Vê só, se o próprio legislador exigiu que a ordem tem que ser não manifestamente ilegal, não claramente ilegal, é porque ela aparenta que é lícita. Ela aparenta que é legal. E se ela aparenta que é legal, eu, subordinado, pensando que ela é legal, pensando que ela é lícita, ainda por cima foi o meu superior que me deu, vou lá e executo. Isso é uma espécie de erro de proibição. Eu tô executando por quê? Porque eu tô pensando que é lícito, mas na verdade é ilícito. Eu tô executando por quê? Porque eu tô pensando que é legal, mas na verdade é ilegal. Só que lá na minha prova eu não vou chamar de erro de proibição. Eu vou dar um nome a esse excludente de quê? De obediência hierárquica, porque o legislador trouxe uma nomenclatura específica para essa excludente. Tá claro? Esse requisito é muito importante. Se a ordem é claramente ilegal, claramente ilícita, e o subordinado cumpriu essa ordem claramente ilícita dada pelo seu superior, babou. Ele não vai poder alegar obediência hierárquica como excludente para o ato dele. Ele vai responder por esse ato dele, que é um crime, em concurso de pessoas com superior. Porque ele cumpriu uma ordem claramente ilegal, claramente ilícita. Agora, se a ordem não é manifestamente ilegal, se a ordem não é claramente ilegal e ilícita, ele está pensando que ela é lícita e vai lá e cumpre, ele pode alegar a excludente obediência hierárquica para ele, e quem vai responder pelo crime, quem é? O superior. E o último requisito da obediência hierárquica, qual é? Cumprir estritamente a ordem. Tá lá. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior e hierárquico, só é punível o autor da ordem. Então, eu, subordinado, estou numa relação de direito público com o meu superior. O meu superior, que tem uma relação de hierarquia, me dá uma ordem formalmente. Ele é o competente para me dar ordem, uma ordem formalmente. Essa ordem é não manifestamente ilícita. Eu pensando que ela é lícita, legal, cumpro. E aí eu tenho que cumprir essa ordem estritamente. Então, o último requisito da obediência hierárquica é o cumprimento estrito dessa ordem. Se a ordem é X, eu tenho que cumprir X. Eu não posso cumprir 2X. Se a ordem é Y, eu tenho que cumprir Y. Eu não posso cumprir 2Y. Eu tenho que cumprir estritamente a ordem não manifestamente legal que foi me dada. Porque se eu não cumprir estritamente, eu estou me excedendo. E ao me exceder, eu vou perder a excludente. E além de perder a excludente para o ato que foi a ordem dada pelo superior, eu ainda posso, com o excesso, praticar um novo crime. Olha que situação. O ato que eu pratiquei é a ordem, que é ilegal. Já é um crime. Se eu não cumprir estritamente, eu estou praticando esse ato e não tem excludente para ele. Ao me exceder, eu ainda posso estar praticando um segundo ato. E eu posso ter 2 crimes. O crime da ordem, que eu não vou ter excludente porque eu me excedi, não cumpri estritamente, e o crime do excesso. Olha aí, subordinado dançou. Ele pode ter o crime da ordem, porque você se excedeu, e se você se excedeu, você não tem direito a excludente, e você vai responder pelo crime da ordem junto com o superior, e o crime do excesso. Vamos dar um exemplo? Um exemplo que tem numa obra de um autor chamado Ney Moura Teles. Ele dava um exemplo com
um funcionário público específico, que é aquele concurso que a gente faz para analista do Ministério Público. A pessoa fez concurso para ser secretária do MP, analista, né? E aí o promotor de justiça pediu para ela cumprir uma determinada ordem, que era uma ordem que não era não manifestamente legal, que ia ter uma audiência, e nessa audiência iam ser ouvidas as testemunhas de defesa, e aí o MP, a promotora, pediu para ela fazer o pregão antes da audiência e convocar as testemunhas para irem até o gabinete dela antes da audiência começar. Só que as testemunhas não tinham obrigação de fazer isso por lei. Só que a promotora pediu que a secretária dela fizesse o pregão e que se as testemunhas não quisessem ir por bem, que elas fizessem a condução através da guarda judiciária. E aí, a promotora não tinha competência para isso, não tinha fundamento legal para isso, estaria cometendo um abuso de autoridade. Só que a secretária dela, do MP, funcionária pública subordinada a ela, acreditando que essa ordem era legal, porque a ordem era não manifestamente ilegal, a ordem não aparentava ilegalidade, ela achava que a promotora tinha competência para fazer isso por lei, foi lá, fez o pregão. Se a secretária fizer o pregão e cumprir estritamente o que a promotora mandou fazer, que é convocar, fazer o pregão, conduzir com a guarda judiciária e ponto, ela tem direito a excludente. Só que a secretária foi lá e fez o quê? Não fez isso. Ela foi lá, fez o pregão, e quando uma das testemunhas não quis ir, ela discutiu com a testemunha, xingou a testemunha e ainda deu a cara da testemunha, bateu na cara da testemunha, se cedeu. Então, olha só, a secretária perdeu a excludente da obediência hierárquica para o crime da ordem, que foi o crime que foi ordenado pela promotora, lá o abuso de autoridade, e aí ela vai responder por esse crime em concurso de pessoas com a promotora, porque ela perdeu o crime da ordem, porque ela se excedeu, ela não cumpriu estritamente a ordem, e ela ainda produziu outros crimes, que são os crimes provenientes do excesso, uma lesão corporal ou outro crime qualquer que ela possa ter, ou até outros abusos de autoridade que ela cometeu proveniente do excesso dela. Então, eu preciso ficar atento a isso. Se o subordinado recebe uma ordem que não é manifestamente ilegal, beleza. Mas ele se excede, ele perde a excludente para o crime da ordem e vai responder em concurso de pessoas com o superior. Além disso, o excesso pode ter produzido novos crimes. Ele vai responder por esses novos crimes provenientes do excesso sozinho. Ou em concurso de pessoas com quem ele fez. Não com o superior, porque o superior não mandou ele fazer. Beleza? Toda vez que o subordinado, pessoal, responder pelo crime em concurso de pessoas com superior, quando é que o subordinado responde o concurso de pessoas com superior? Duas situações. Ele responde concurso de pessoas com superior. Uma, quando a ordem é claramente ilegal, ele recebeu o subordinado uma ordem claramente ilegal, e aí não devia ter cumprido a ordem. Ela era claramente ilegal, não era para ter cumprido, e aí ele cumpriu. Aí ele vai responder em concurso de pessoas com superior. Ou, quando a ordem não era claramente legal, não era manifestamente ilegal, e ele não cumpriu estritamente, ele se excedeu. Aí ele vai responder em concurso de pessoas com superior. Então, nessas duas situações, que ele responde concurso de pessoas com superior, vai ter agravante de pena para o superior e atenuante de pena para o subordinado. A agravante de pena para o superior está no artigo 62, inciso 3. 62, inciso 3, a linha C. Artigo 62, inciso 3. Agravante do superior, porque está em concurso de pessoas. Superior e subordinado. Artigo 62, inciso 3. A pena será agravada em relação ao agente que, inciso 3, determina cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade. 62, inciso 3, para o superior. Agravante. E atenuante para o subordinado. Artigo 65, inciso 3, a linha C, segunda parte. 65, inciso 3, a linha C, segunda parte. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente, a linha C, segunda parte, cometido crime em cumprimento de ordem de autoridade superior. Beleza? Acabamos a obediência hierárquica. Só falando o seguinte, no que se refere à obediência hierárquica, tem autores que entendem que ela é um caso de exigibilidade de conduta diversa. Por quê? Porque diz que o subordinado fica numa situação em que é inexigível conduta diferente dele. Ou seja, quando o superior dá uma ordem, ele não tem como não cumprir. É inexigível conduta diferente dele. Por isso que a obediência hierárquica seria um caso de inexigibilidade de conduta diversa e não de potencial consciência de ilicitude. Eu não concordo. Eu acho essa explicação muito simplificada
simplificada. Os autores que também dão essa explicação dizem que é porque também está no artigo 22, e no artigo 22 a obediência hierárquica ela foi colocada junto com a coação, e a coação é um caso de inexigibilidade de conduta diversa, mas é uma explicação muito simplista e não considera a questão da ordem não ser manifestamente ilegal, exatamente para a pessoa saber da questão da ilicitude da ordem. Então eu não concordo, eu concordo mais com a opinião de que é caso de potencial consciência da ilicitude, porque o sujeito tem que errar sobre a ilicitude da ordem do superior. Mas vocês vão ver essa matéria no livro lá, essa controvérsia. Beleza? Vou parar por aqui. No próximo bloco, eu vou fechar a matéria da culpabilidade falando de exigibilidade de conduta diversa e falando de coação moral. Até a próxima aula.